Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. Bom dia. Como vai? Estou bem. Que bom. Vamos começar com uma oração? Querido Pai, muito obrigado por nos reunir mais uma vez para ter essa conversa. Pedimos agora que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Bem, mais uma vez, vamos responder algumas perguntas, já que temos recebido centenas delas. Sim, de vez em quando fazemos uma sessão de perguntas e respostas. Exato. Bem, eu faço a pergunta e você pode respondê-la. Se eu puder, Sim. Muito bem. Primeira pergunta. Os católicos alegam que o juramento dos jesuítas é uma falsificação de Robert Ware, que era um falsificador, e que esse juramento teria sido desmascarado. Eles também alegam que o fato deste juramento poder ser encontrado na biblioteca do Congresso também não é uma prova válida de sua autenticidade, porque mesmo obras de ficção podem ser publicadas lá. Então minha pergunta é: o juramento jesuíta é uma falsificação ou não? E quais provas nós temos de sua autenticidade? muito bem. De fato, está registrado na Biblioteca do Congresso. Mas não é o único lugar onde aparece. Nós o encontraremos em muitos livros históricos, em escritos protestantes, e muitos ex-jesuítas confirmaram isso. Então, se tentam esconder ou não, na verdade, é irrelevante. O outro ponto, obviamente, é que a experiência comprova isso. E se lemos o que o juramento diz, que todos esses métodos que estão listados ali foram implementados pela ordem dos jesuítas e aqueles ligados a ela ao longo dos anos. Foi um reinado de terror quando implementaram a Inquisição em Roma. Não no resto do mundo, mas em Roma, que, a propósito, continuou mesmo após a Inquisição Geral ter terminado. Foram conhecidos por sua crueldade excepcional. Então, se é fato, como alegam, ou não, eles parecem aderir de perto ao juramento. Sim, é verdade. Muito bem. Vamos para a próxima? Considerando a ressurreição da segunda vinda e a ressurreição após o milênio, Caifás morrerá 3 vezes? Se sim, existe alguma base bíblica para isso? Bem, a Bíblia é bem clara em Apocalipse 1:7, quando diz que todo olho o verá, incluindo aqueles que o traspassaram, que eram aqueles envolvidos na crucifixão. Podemos pensar nisso e dizer: bem, Cristo disse que ele também é crucificado quando seus seguidores são mutilados pelos inimigos. Ele fala: a mim o fizeste. Então, a ideia é que as Escrituras demonstram que tais pessoas terão uma ressurreição especial para vê-lo voltar e serão destruídos pelo brilho de sua vinda. Logo, após o milênio, também haverá uma ressurreição. E, novamente, fogo descerá do céu e os devorará. Então, sim, há uma razão bíblica para dizer que os piores perseguidores de Cristo, talvez em todos os séculos, serão os que terão uma ressurreição especial. Sabe, pessoas sendo ressuscitadas e morrendo e sendo ressuscitadas de novo não significa somente que os ímpios vão passar por tais consequências, ou, infelizmente, desfruta de tais consequências. Por exemplo, Lázaro, ele estava morto e foi ressuscitado dos mortos. Logo, foi dormir novamente e será ressuscitado. Então, Lázaro já morreu 2 vezes. Sim, e isso não afeta de maneira alguma a doutrina da segunda ressurreição, não é mesmo? Com certeza não. É uma questão lógica que aqueles que zombaram e escarneceram dele e o crucificaram na cruz e que foram essenciais nesses atos de tortura
recebam uma ressurreição especial. Não se trata de algo injusto. Sim. Obrigado. Bem, próxima pergunta. O termo filhos de Deus significa anjos? E se não, como podemos saber que não está falando sobre anjos? Os gigantes eram resultado entre a união de anjos caídos e as filhas do homem? Eu entendo que anjos não podem procriar, mas e se eles tomaram a forma de homens? O livro de Enoque também menciona nomes de anjos caídos que não são mencionados na Bíblia. E uma última questão. Por que o livro de Enoque não foi incluído na Bíblia? Muito bem. Quando a Bíblia fala dos filhos de Deus, poderia ser uma referência aos anjos, porque os filhos de Deus cantavam junto quando este mundo foi criado. Então, outros seres criados, que poderiam incluir anjos, não sabemos como são os outros seres criados, sabemos dos anjos, mas Adão também é chamado filho de Deus. Então, os seres humanos também são filhos de Deus. Então, será que os anjos procriaram? Bem, as pessoas sabem que a Bíblia é clara que eles não procriam. Se não procriam, a procriação para eles não é nada menos que um pensamento ilusório. Então, quem foram os filhos de Deus? Ora, os filhos de Deus, como Adão, foram aqueles criados por Deus e que estavam em sintonia com os requisitos de Deus e em harmonia com sua palavra. Então, ao longo das eras, esse termo foi aplicado aos filhos de Deus, aos filhos de Israel, aos filhos de Deus, e aqueles que eram os filhos dos homens, que eram humanistas e negligenciaram ou rejeitaram Deus. Então, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e se casaram com elas, isso significa que aqueles que estavam na fé se casaram com aquelas que não estavam na fé, e o resultado dá para ver no mundo de hoje. Então, não devemos, diz a Bíblia, entrar em julgo desigual. Não é uma decisão sábia. É uma relação tumultuosa quando as pessoas entram em um julgo desigual. Então, os filhos de Deus eram a descendência da linhagem de Adão, e os filhos dos homens eram a descendência da linhagem de Caim, aqueles que não permaneceram fiel. E num dado momento, eles se misturaram, especialmente, obviamente, porque as filhas de Caim fizeram questão de se mostrarem bastante atraentes. E, portanto, essas coisas começaram a acontecer. Mas a palavra gigante é Nephilim. Às vezes é traduzida como gigantes, e às vezes traduzidas como menção aos apóstatas. Então, sem dúvida, as pessoas eram gigantescas. Adão tinha mais de 3 metros. Todos os animais eram maiores. Dá para ver isso nos registros fósseis? Se analisarmos fósseis, veremos que tudo era maior no passado do que hoje. Sabe, baratas desse tamanho, uns 60 centímetros, dinossauros. Toda espécie que encontramos era maior no registro fóssil. Quer falemos de elefantes, lobos, leões, não importa. Tudo era maior no passado. Na verdade, nós temos deteriorado. Não se trata de uma evolução progressiva, mas uma involução. Então, sem dúvida, as pessoas eram muito grandes, e a Bíblia nos dá algumas dimensões, até mesmo dos reis cananeus. O tamanho de suas camas, por exemplo. Essa gente era enorme. Provavelmente não caberiam nesse prédio, sem ter que baixar a cabeça. Sim, eram gigantes, mas também eram apóstatas. E esses apóstatas foram os que, por fim, levaram a corrupção a toda a raça. Então, os filhos de Deus eram aqueles que seguiam a Deus, e as filhas dos homens e os filhos dos homens eram aqueles que não seguiam. Eles se misturaram, e o resto é história.
e logo veio o dilúvio. E outra pergunta é, por que o livro de Enoque não foi incluído no cânon? Bem, todos os livros apócrifos aparecem entre 300 e 500 anos após o fechamento do cânon, tanto no cânon do Antigo quanto do Novo Testamento. Basicamente, o cânon já estava fechado. Então, por que seria acrescentado ali? Logo, tem também certas porções do livro de Enoque que não se harmonizam com o cânon. E isso já é o suficiente, pois a regra é a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Misturar verdade e erro não é algo que vá conduzir a uma boa doutrina. Então, como saber o que é verdadeiro e o que não é? Ora, se encontrarmos algo nos escritos que é obviamente contrário à lei e ao testemunho, rejeitamos isso. Obrigado. Muito bem. Próxima pergunta. Na verdade, duas perguntas sobre os capítulos 10 e 13 de Apocalipse. A última parte do verso 6 de Apocalipse 10 diz que não haveria mais demora. Seria essa uma referência a 1844 como sendo o fim dos 2.300 dias proféticos? Ou deveria ser relacionado ao verso 7 e aplicado no tempo em que o sétimo anjo começará a tocar? Apocalipse capítulo 10 é a abertura do rolo, não é? Esse é um rolo que foi selado e agora está sendo aberto nas mãos do anjo, não é? Disseram ao profeta para vir devorar o rolo. Em outras palavras, ele deveria internalizá-lo, pois sempre que lemos no Antigo Testamento que o rolo deveria ser comido, o significado era internalizá-lo, compreendê-lo. Então, todo o capítulo 10 de Apocalipse lida com a retirada do selo de alguma porção das Escrituras que havia sido selada. Ora, só tem uma porção em toda a Bíblia que foi, de fato, selada. E encontramos esse no livro de Daniel. E tem a ver com a profecia dos 2.300 dias. Então, se esse anjo tinha um rolo que teve seu selo retirado num dado momento, então deve estar se referindo a ele, pois temos que ir à lei e ao testemunho, e precisamos ter harmonia, não é? Então, não haverá mais tempo só pode significar que não haverá mais tempo profético. Pois se fosse interpretado literalmente, nós não estaremos mais aqui. Então, tentar correlacionar aos versículos seguintes é uma forma de futurismo. Estamos pegando alguma coisa fora do contexto histórico e aplicando isso a outra coisa sem um direcionamento bíblico. Então, temos que nos apegar ao que a Bíblia diz. É como a última semana das 70 semanas. Sim. Como se atirasse de lá e aplicasse em outro lugar. Não se pode fazer isso, porque não há direcionamento bíblico que lhe oriente a fazer isso. Muito bem. A segunda parte da pergunta é: a maioria das profecias do livro de Daniel já foram cumpridas. O capítulo 13 de Apocalipse nos mostra a besta num período após a sua ferida mortal ter sido curada. Seria possível que os 42 meses do verso 5 sejam literalmente 3 anos e meio? A mesma resposta se aplica aqui. Exatamente a mesma. Então, a maioria das profecias no livro de Daniel estão cumpridas. Os detalhes ainda precisam ser ajustados, ok? Eles estão num contexto histórico contínuo. Agora, se quisermos pegar esses 42 meses que estão num contexto histórico contínuo e torná-lo literais, então estamos aplicando regras do futurismo e estamos negando as regras da continuidade histórica. E com que direito faríamos isso? Qual é o nosso direcionamento que nos dirá, tudo bem, eis o que é tempo profético e eis o que é tempo literal? Estamos misturando
e confundindo as coisas. Então, apeguemo-nos ao tempo profético. Obrigado. Você poderia explicar melhor por que a lei cerimonial seria uma testemunha contra nós? Porque, como você disse, ela aponta para nós como pecadores que precisam de redenção. Mas a lei moral também não faz a mesma coisa? E se faz, podemos dizer que a lei moral testemunha contra nós também? Essa é uma pergunta muito boa. A lei cerimonial foi escrita por Moisés e foi colocada ao lado da arca como uma testemunha contra nós. A lei dos 10 mandamentos foi escrita pelos dedos de Deus e colocada dentro da arca da aliança. Então, são duas leis distintas. Uma está apontando para o código diretivo moral de Deus, escrita pelos próprios dedos de Deus. Não acrescentou nada mais. E escrito em pedras, o que significa que é inalterável. Então, a lei de Deus permanece. Ora, mas o que faz a lei de Deus? Ela nos diz o que é certo e errado. É como um espelho. E quando olhamos para esse espelho da lei, descobrimos que estamos bem longe dos requisitos. Será que você nunca cobiçou nada? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Muito bem. A gente podia analisar os 10 mandamentos. Tenho certeza que você não amou ninguém até a morte, não é? Talvez, na sua mente. Então, estamos bem longe das diretivas de Deus. E os 10 mandamentos nos condenam à morte. Mas são apenas um espelho, apenas leis escritas ali. Eles não podem nos salvar. E ainda que eu pudesse voltar e entrar em harmonia com as leis de Deus, eu já sou um transgressor, não é? Então, a transgressão é definida pela lei de Deus. Então, o que a lei cerimonial faz? Ela aponta para a solução. A lei cerimonial aponta para a solução. A solução é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ora, o que a lei cerimonial me diz que vai acontecer com Jesus Cristo? Ele seria crucificado. Que ele seria crucificado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o inocente morrendo pelo culpado. Então, a lei cerimonial me diz quais foram as consequências. Ora, quem foi responsável pelas consequências? Foi Deus responsável? Não. Sou eu o responsável. Com certeza. Eu sou o responsável. Então, quando eu olho para a cruz, será que a cruz, pela própria razão de a cruz estar ali, será que ela me mostra que eu sou o transgressor? Sim. A lei de Deus não morre por mim. A lei de Deus simplesmente me diz que eu sou um fora da lei. Essa é a sua função. Ela me diz o que é pecado e que eu sou um fora da lei. Ela não proporciona uma solução e não mata ninguém. Ainda precisa haver um juízo. Alguém que lhe execute. E esse alguém decidiu executar-se a si mesmo. Isso é fascinante, não é? Isso é incrível. Ele decidiu tomar o meu lugar. Como isso deve me fazer sentir? Culpado. Isso deve me fazer sentir culpado. Para algumas pessoas, quebrar a lei é uma diversão. Exatamente. Mas ao ver as consequências penduradas naquela cruz, isso me mostra onde está o problema e, portanto, é contra nós. Foi projetado para nos alcançar e fazer-nos perceber onde o pecado leva e fazer-nos arrepender-nos aos pés da cruz. A propósito, é Deus quem atrai e é Deus quem nos habilita a arrepender-nos. Não há nada
com o qual eu possa contribuir. Nem mesmo seu arrependimento? Nada, até meu arrependimento é o seu perfeito arrependimento a mim imputado. Isso é lindo. E me faz lembrar daquele hino lindo, maravilhoso amor. Como pode ser que meu Deus tenha vindo morrer por mim? Exatamente. Toda essa questão tem em seu cerne o tema da justificação. A justificação é esse ato judicial incrível de imputar a você a justiça de Cristo, que não faz parte de você, que lhe é estrangeira, e ao homem natural, com sua natureza pecaminosa, rebela-se contra ela. Então, até a mudança de coração que acontece depois, que se chama santificação, é uma obra que Deus tem que fazer. E para conseguir fazer isso, essa cruz deve estar constantemente diante de sua mente e diante do olhar de sua mente, pois essa é a consequência. E sua natureza pecaminosa combaterá a justiça e temos que esmurrá-la até a morte. Todo dia. Todos os dias. Provavelmente mais de uma vez por dia. Obrigado. Fale um pouco sobre o segundo grande êxodo do final dos tempos. A Bíblia diz que ele será tão grandioso e tão maravilhoso que nenhum de nós sequer mencionará o primeiro. Você poderia falar um pouco desse segundo êxodo e o quão perto nós estamos dele? Está bem, tem duas maneiras de analisarmos isso. Em Êxodo, o êxodo comum começou com as pessoas deixando o Egito e se dirigindo a Canaã. Logo, teve a entrada em Canaã, que tipifica outro evento, que é a entrada no Canaã antitípico. Então, onde vamos começar com o êxodo? Vamos começar com o êxodo da saída do Egito. Há uma chamada em Apocalipse, capítulo 18, que temos que sair de Babilônia. Claro que isso implica que também devemos sair do Egito. Ora, se fôssemos um egípcio como eu, seríamos ateu, e se fôssemos babilônicos, como eu também era, também teria que sair de Babilônia. Tenho que sair. E o que é Babilônia? Babilônia é a confusão religiosa. E onde posso me tornar não confuso quanto à Bíblia? Na palavra de Deus, não é? Então tenho que aceitar cada preceito da palavra de Deus e entrar em harmonia com a lei de Deus. Logo, terei um êxodo saindo de Babilônia. E se eu deixar meu pensamento secular para trás, terei um êxodo saindo do Egito. Então, quando esse grande êxodo começou? Ok? Novamente, estamos falando corporativamente ou individualmente? Individualmente, começou quando você toma a decisão de seguir a Cristo em todos os seus caminhos. Então, você sai do Egito, da Babilônia ou de ambos, porque todos temos um pouco de Egito e todos temos um pouco de Babilônia e temos que sair dela. Então, essa é uma escolha individual. Corporativamente, quando houve um chamado para sair de Babilônia. E isso se deu em 1844. Em 1844, a segunda mensagem angélica foi proclamada, que é: caiu Babilônia. Ora, se Babilônia caiu, isso implica que temos que sair dela. Então, de todas as denominações, as pessoas se reuniram, se juntaram e, por fim, formaram um grupo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E começou no movimento milerita. Isso é o êxodo corporativo que ocorreu. E nós podemos nos unir a esse movimento, assim como os egípcios se uniram aos israelitas para ir a Canaã. Então, tem um corporativo e um individual. Se estamos nos referindo à ida a Canaã,
Isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo. E a segunda parte da pergunta quer saber o quão perto nós estamos dele. Digamos apenas muito perto. Obrigado. Próxima pergunta. Eu fui a uma igreja em que o pregador citou a frase de Jesus, "Eu sou a brilhante estrela da manhã", de Apocalipse 22. E então ele disse que Lúcifer significa a estrela da manhã e que Jesus, no fim dos tempos, adotaria o nome Lúcifer. É isso mesmo? Lúcifer era o nome do querubim cobridor. Ele era uma estrela brilhante. Mas quem é a máxima estrela brilhante da manhã? Jesus Cristo. Agora, o que Lúcifer quer? Usurpar a posição dele. Quer ser igual a Deus, não é? Ele quer ser semelhante a Deus. Então, ele quer usurpar a posição de Deus e tomar uma posição que não é sua de direito. Então, sim, ele foi Lúcifer, mas caiu e se tornou Satanás. Mas Jesus tem um nome, e esse nome significa Javé salva. Sim, Jesus significa Javé salva. Ele é o Salvador, e esse é o seu nome. Ele tem um outro nome escrito em sua coxa, que ninguém pode conhecê-lo até ter sido revelado. Então, não há nenhuma evidência nas Escrituras de que ele se apresentará como Lúcifer. Alguns ensinam que Jesus e Satanás são irmãos e coexistiram antes da criação. Dizem que Jesus é o filho da luz e Satanás é o filho das trevas, e que precisa ser assim, porque a Bíblia diz que Deus criou o bem e o mal. O que a Igreja Adventista ensina sobre isso? Essa declaração ou pergunta é impressionante. O mundo oculto ensina isso. De fato, ensina que Lúcifer era o irmão mais velho e Jesus o mais novo. E ensina que o mais velho vai readquirir sua semente original. E assim como obteve a vitória na cruz, também obterá a vitória no fim. É isso o que o mundo oculto ensina. Mas temos novidades para eles. Não é assim que acontece. Isso nega, obviamente, a expiação por completo. E a Bíblia está repleta de expiação. Além disso, Satanás tem tentado se livrar da Bíblia repetidas vezes. Ele sucedeu? Será que ele conseguiu ter sucesso em tornar as Escrituras difíceis de achar? Sim, tem conseguido isso, mas será que as erradicou? As Sagradas Escrituras? Não. Todos ainda podem fazer uso delas. Não se pode livrar delas. Então quem é o mais forte? Jesus, com certeza. Jesus, não é? Ele tentou erradicar o cristianismo. Será que erradicou o cristianismo por completo? Não. Não. Então quem é o mais forte? Jesus, com certeza. Quanto mais tenta, mais perde, não é? Ok. Ele pode ter mais almas do seu lado, mas basicamente são mortos-vivos. Enquanto se tivermos Cristo, somos uma nova criatura e entramos na vida, mesmo quando estamos mortos. Quando morremos, Cristo não nos chama de mortos, mas compara a um sono. Lázaro está dormindo. Então isso está tão distante da Bíblia quanto o Oriente está do Ocidente. O único mortal é Deus. E Jesus Cristo foi Deus em seu sentido pleno. Nunca houve um tempo em que não existisse. Embora as pessoas querem fazer dele um ser criado, ele é de eternidade. Nele, a vida não emprestada, não derivada. Já discutimos isso muitas e muitas vezes. Então, ele criou todas as coisas. Isso quer dizer que ele criou os anjos. E Lúcifer foi um anjo. E a Bíblia declara claramente: perfeito eras, desde o dia em que foste, qual é o verbo de ação? Criado.
Criado. Ele é uma criatura. Já refleti bastante sobre isso. Se você foi criado como adulto, você se lembraria do momento antes disso? Não. Não. Mas você nasceu, não é? Você consegue agora se lembrar do tempo em que não existia? Não. Mas pode concluir que deve ter havido um tempo em que não existia, porque sabe que os bebês nascem. E antes que nasçam, ou serem concebidos, não existiam. Sim. Então, por observação simples, você sabe que não existiu. Mas se você estivesse de repente ali, como um adulto, você se lembraria do tempo em que não existiu? Então, Lúcifer olha para Jesus Cristo e Deus. E Deus, sendo o ser abnegado que é, o criou o mais próximo possível de si mesmo. Não é? Exatamente. Sem a vida eterna inerente. A vida eterna estava sempre sujeita à obediência. A mesma coisa aconteceu no Jardim do Éden. Deus criou Adão e Eva, e novamente, Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali, e disse-lhes bem claramente que no dia em que transgredissem, eles perderiam o direito à vida eterna. O salário do pecado é a morte. No dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Satanás se recusa a crer nisso, porque ele se vê como o Filho de Deus, o mais elevado de todos os anjos. E se pergunta, por que Cristo está sendo incorporado nas discussões da divindade e ele excluído dessas comunicações? Assim surgiu o ciúme em seu coração, e ele queria ser como o Altíssimo. E ainda está desempenhando esse papel hoje. E está desempenhando esse papel por meio de seus representantes, que também dizem que ele é um Deus nessa terra. E quanto à parte que diz que Deus criou o mal? Ele não cria o mal, é uma escolha. É uma escolha. Mas, se você tem liberdade de escolha, total liberdade de escolha, existe a possibilidade de você ir contra a vontade de Deus? E se for contra a vontade de Deus, isso é chamado de pecado, não é? Ora, Deus, como autor da justiça, tem definido claramente quais são as regras da justiça. E o diabo e seus companheiros decidiram ir contra isso. Então, perfeito eras desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade. Onde? Em ti. Então, por que iniquidade foi encontrada nele? Deus criou a iniquidade? Não. Porque Deus criou a possibilidade ao dar-lhe liberdade de escolha. Exatamente. Mas quando ele exercita essa escolha, aí é quando se achou iniquidade nele. Mas Deus jamais quis que qualquer um tivesse o conhecimento do mal. Ele só queria que tivéssemos o conhecimento do bem. Ora, o misticismo oriental diz que um não pode existir sem o outro. Por isso temos esse princípio de yin-yang. Você tem o bem e o mal. E o fato de haver o mal nos diz que existe o bem. E o fato de haver o bem nos diz que existe o mal. E eles estão em equilíbrio perfeito um com o outro. E mesmo no ocultismo, nós temos o que chamamos de luciferiano. E daí você tem o satanista. Ah, ok. Um pratica o contrário dos dois polos. Um é branco e o outro é preto. E aí você tem a magia negra e magia branca. E o Yin Yang também é branco e preto, não é? Então é a mesma coisa. Ora, isso é real? Realmente precisamos ter o mal para sabermos o que é bem? Ou poderíamos simplesmente ter o bem sem ter o mal? Como é que vai ser no céu?
sem mal algum. Não haverá nenhum mal, não haverá nenhuma iniquidade lá. Terá sido erradicado. Por quê? Porque elas escolherão não praticar o mal. Aqueles que estão lá, aqueles que estarão lá por toda a eternidade, tomaram uma decisão consciente de rejeitar o mal e entraram em harmonia com Deus e permitiram que Deus os transformasse de novo conforme seu conceito no design original. Então, o mal é uma escolha. E o Yin-Yang é uma figura da imaginação que tolera o mal no suposto reino da elevação do bem. Você pode levar isso ao espectro teológico, onde temos a predestinação. E alguns dos teólogos, nessa linha de pensamento, dizem que Deus criou todas as coisas e, portanto, Ele também criou o mal, e criou o céu, e criou o inferno. E Deus ou predestina você a ir ao céu ou ao ir ao inferno. Ora, nessa teologia, algumas pessoas chegaram ao ponto de dizer que precisamos do inferno a fim de elevarmos a glória do céu. Por contraste, esse é o pensamento do Yin-Yang. Isso não é bíblico. Isso faz de Deus o autor do mal, fazendo dele um tirano. É como a crença do inferno eterno, de que ele precisa existir a fim de elevar os que estão lá em cima. Sim, eu sempre digo, e também Wesley e muitos outros, que isso tornaria Deus pior que o diabo. Porque que alegria poderia haver no céu se, por exemplo, você visse seu amado sofrendo um tormento eterno? Não poderia haver alegria no céu, seria somente lágrimas perpétuas, não é? Então, a única maneira de se lidar com isso é conforme a Bíblia. Deus disse que vai erradicar o mal. Ele não mais existirá, não se levantará outra vez, e os ímpios serão como pó, serão como cinza sobre nossos pés. Serão consumidos, serão como fumaça, não existirão mais. Então, toda essa doutrina de Yin-Yang tem permeado até mesmo o ambiente religioso, mas não há base alguma para ela. Obrigado. Você já falou muitas vezes sobre mudanças globais e a ciência por trás dela. Como a declaração a seguir se encaixa com essa teoria científica? Apesar do Senhor ter cessado a sua obra da criação, Ele está constantemente empenhado em sustentar os seus servos com as coisas que Ele fez. Jesus disse: "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho." O mundo material está sob o controle de Deus. As leis que governam toda a natureza são obedecidas pela natureza. Tudo fala e age de acordo com a vontade do Criador. A divindade é o autor da natureza e o mundo natural não tem poder em si mesmo, além daquele que Deus provê. Eu acho que o que a pessoa está perguntando é: por que, se Deus sustenta todas as coisas, há uma deterioração e mudanças, globalmente falando? Por que Deus não as retém em seu estado perfeito? Ora, Deus também diz em sua Bíblia que a terra se envelhecerá como a roupa. Então, quando Ele a criou originalmente, era vibrante e perfeita, e não havia defeitos genéticos. Mas quando o pecado entrou no mundo e a árvore da vida foi removida, que retinha todas as coisas em perfeita ordem, não que a árvore fosse necessária, Deus poderia ter feito sem a árvore, mas a árvore era para servir como um lembrete a todos que somos dependentes de Deus. Caso contrário, nós esqueceríamos e continuaríamos com nossa vida. Então a Bíblia nos diz que, desde o instante em que o pecado entrou no mundo, as coisas mudaram. Os animais mudaram, a morte entrou no mundo. Deve haver uma deterioração. Mas Deus permitiu que passasse certo período de tempo antes que isso acontecesse. Então, antes do dilúvio, houve um período muito longo.
Adão tinha 900 anos de idade. Era a idade que eles atingiam naquela época. Depois do dilúvio, houve uma deterioração e caiu para 400, logo para 200 e, por fim, caiu para 70 anos, ao longo dos anos. Então, Deus permitiu essa deterioração. Ele também permitiu a deterioração da terra. Na verdade, diz que o solo foi amaldiçoado, que significa que não vai produzir para você o que produzia antes. Antes produzia abundantemente e facilmente. Agora é pelo suor do seu rosto que ele vai produzir. E você terá que lidar com a erva daninha e plantas inimigas, etc. Espinhos. Então, sim, Deus mantém sua vida dentro dos limites que Ele estabeleceu. E Ele mantém a terra e a vida nela dentro dos limites que Ele estabeleceu. E isso vai deteriorar e continuar a deteriorar até que cheguemos a um ponto onde não poderá sustentar nenhuma vida. Mas antes disso, Ele virá, porque Ele diz, do contrário, nenhuma carne se salvaria. Bem, aqui temos 5 perguntas. É certo chamar o Papa Francisco de o homem do pecado? Bem, coloquemos da seguinte forma. A Bíblia fala sobre o anticristo e diz que houve muitos anticristos que surgiram no mundo. Ela dá um período de tempo muito longo para a existência do poder do chifre pequeno. Estamos lidando não com o homem, mas com o sistema. Trata-se de um sistema do anticristo. Então, não atacamos o homem, mas podemos expor o que o homem diz. E podemos expor se o homem está falando em harmonia com o sistema, que é o sistema do anticristo. Então, eu não chamaria o Papa Francisco de anticristo, mas chamaria o sistema que ele propaga como o sistema do anticristo. E ele é o porta-voz para esse sistema. Sim, o cargo dele o coloca nessa posição de homem do pecado. Ele não é o homem do pecado. A sua organização, que tem as diretivas que são contrárias da palavra de Deus, é o sistema do anticristo. É correto dizer que todos aqueles que já foram Papa não irão para o céu? Bem, a Bíblia diz que não nos cabe julgar, mas somente Deus. Quem sabe se haverá um Papa que se arrependeu de seus caminhos ou de suas ações enquanto nessa função oficial? Não é algo que eu deva julgar. Deixemos isso com Deus. Mas se você defende esses princípios e aceita a arrogância do cargo que você possuiu, então, obviamente, você está agindo contra a lei de Deus e a vontade de Deus. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E essas pessoas dizem ser Deus na terra. Trata-se de uma questão muito séria que está fazendo exatamente o que fez Lúcifer. E Lúcifer não entrará no céu. Mas deixemos as escolhas individuais com Deus. É correto expor os pecados que estão ocorrendo na igreja? Deveríamos expor a impiedade. E a palavra de Deus capacita o povo de Deus a falar contra a impiedade na igreja. Basta pegar os exemplos da Bíblia. Será que o povo de Deus, será que os discípulos expuseram a impiedade, mesmo dentro de suas próprias fileiras? Será que Paulo repreendeu ideias ideológicas falsas dentro da igreja? As cartas dele? Com certeza. Então, sim, devemos expor os pecados. Não detectemos os homens, mas expunhamos o erro. Sim. Não acredito em voltar minhas armas contra a igreja militante, mas creio firmemente que é certo declarar quando algo está errado, mas só até aí, sem chegar a atacar o homem. Como sempre, eu uso o exemplo de Caifás e Arão.
eu julgaria de modo diferente do que Deus julga, certo? E eu pensaria que Arão era um apóstata por fazer um bezerro de ouro e mentir a esse respeito. Sabe, eu já usei esse exemplo muitas vezes e eu estaria totalmente equivocado. E Caifás era o exemplo perfeito de como um líder devolvedor de dízimos e guardador do sábado deveria ser, e ele crucificou a Cristo. Então não vou falar sobre o homem. Às vezes é difícil não saber quem é o homem, principalmente quando publicam algo e colocam algo no domínio público. E algumas vezes a questão pública precisa de uma resposta pública, mas em geral eu não creio que é certo voltar nossas armas contra a igreja militante. Sim, e também é dever de cada um. Ao ver alguém dentro da igreja que não está seguindo a verdade, não seguir o exemplo dela. Exatamente. E, além disso, tem uma maneira de lidar com essas questões. Dá para ser excessivamente autoritário, esquecendo-se que nós mesmos precisamos de redenção. Então, a Bíblia nos diz que devemos, com toda a bondade, repreender as pessoas, ou levá-las à parte e dizer, falar com elas sobre como são as questões bíblicas, como seguir as normas da Bíblia, e se não ouvirem, levar o caso à igreja. Às vezes essas coisas causam complicações, mas até onde seja possível que a lei da bondade esteja em nossos lábios. Pois é, e eu também gostaria de reiterar que quando uma instituição ou pessoa apostata, isso não significa que o corpo da igreja apostatou. Não. Isso tem que ser decidido com um concílio da igreja, que é convocado, como o primeiro concílio em Jerusalém. Em outras palavras, uma decisão da Conferência Geral. E se isso está apostatando, daí então temos um problema. Mas se indivíduos fazem, seja lá o que considerem adequado fazer, então podemos expor o erro e deixar as consequências com Deus. Deus chegou a repreender algum governo político ou apenas a igreja? Bem, a Bíblia está cheia de repreensões a sistemas políticos. Se lermos os profetas, há listas e mais listas quanto ao que vai acontecer com Babilônia, com Edom, com esse e aquele. Sabe, certamente os governos foram repreendidos e a Bíblia é bem clara que, no futuro, todos os sistemas políticos chegarão a um fim. Todos eles. E os reis do mundo darão seu poder à besta e a besta será tomada e com ela o falso profeta. E mais tarde os reis e seus exércitos serão destruídos pelo próprio Cristo, pelo sopro de sua boca. Então, sim, existem diretivas muito fortes contra sistemas políticos no mundo. As 4 bestas de Daniel? Com certeza, e até mesmo os 10 chifres. Eles estão em conluio com o sistema que está usurpando sua autoridade e fingindo ser um Deus nessa terra. Então, sim, Deus tem repreendido governos políticos e está dando um alerta grave aos governos nos últimos dias. E indivíduos vão se desviar das ideologias que estão sendo propagadas, pois será tão claro que a legislação que está seguindo no mundo estarão tão abertamente contrárias à vontade e à lei de Deus, que até mesmo uma criança vai poder ver que, para estar em harmonia com o mundo, representará ser um inimigo de Deus. E a última pergunta, qual é o posicionamento da igreja em relação à política? Sabe, a política tem a ver com os reinos desse mundo. Se você se tornou um embaixador de Cristo, então você não deveria estar envolvido em política. Porque, assim como o embaixador de outros países
não tem direito de voto no país em que ele representa seu país, assim, o embaixador do reino de Deus também não deveria escolher um lado quando se trata dessas questões, porque a política se preocupa com as coisas do reino deste mundo e nós deveríamos nos abster disso. Obrigado. Você concluiria com uma oração? Sim, com certeza. Pai Celeste, as pessoas têm muitas perguntas e as respostas só podem ser dadas pela palavra de Deus. Eu oro para que aquilo que discutimos esteja em harmonia com o que Tu nos falaste em Tua palavra e que as pessoas estudem Tua palavra e encontrem por si mesmo qual é a vontade de Deus no tempo em que vivemos. O mundo está rapidamente chegando ao fim. Os sinais estão se cumprindo ao nosso redor e todos temos que tomar uma decisão a favor ou contra. A maior das escolhas que podemos fazer é irmos ao pé da cruz e ajoelharmos-nos ali para aceitar esse grande dom da salvação. Ajude a cada um de nós se apegar à cruz, se apegar a Cristo e que aprecie essa justificação que só pode vir dele. É minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo.